Voltamos a apresentar Revista Justiça. Agora em Brasília, 8h25. Vida Acadêmica. Com a participação da pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Bom dia, Mari. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É uma alegria falar com vocês. Temos dois assuntos hoje. O primeiro, pesquisadores brasileiros na lista dos mais influentes do mundo. E depois também vamos falar sobre a CAPES, que anunciou a abertura de 1.800 bolsas de pós-graduação. Não é, Mari? Isso mesmo. Duas notícias excelentes para esse dia. Então vamos lá, Mari. Que lista é essa, então, de pesquisadores brasileiros influentes no mundo? Olha, Sérgio, essa lista foi divulgada recentemente, agora na semana passada, por uma consultoria britânica chamada Clarivate Analytics. Ela selecionou mais de 6.000 pesquisadores do mundo inteiro que são considerados pesquisadores influentes. E aí temos alguns brasileiros nessa lista. Por isso, essa é uma excelente notícia para a pesquisa nacional e para esse novo momento onde a ciência, por vezes, é tão desacreditada. É super bacana a gente ver que tem pesquisadores brasileiros que entraram nesse ranking dos mais influentes. Certo, Mari. E quem são, então, esses brasileiros pesquisadores que estão nessa lista? Olha, é uma listinha que não é pequena. A gente tem pesquisadores da USP, a gente tem da Federal do Rio Grande do Sul. Posso falar o nome de todos? Posso, pode, né? Bom, Pode. A gente tem, é importante, né? Da USP, da Universidade de São Paulo, a gente tem o André Russovski Brunoni e a Renata Bertazzi Levi, que são da Faculdade de Medicina. A gente tem isso da Faculdade de Medicina de São Paulo. A gente tem da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que também pertence à USP, que é o Utan Nuschmer. A gente tem o Paulo Eduardo Artacho Neto, que é do Instituto de Física, o Carlos Augusto Monteiro, que é da Faculdade de Saúde Pública, e particularmente eu tenho uma admiração imensa pelo trabalho dele, porque ele trabalha com o tema da alimentação dos brasileiros, e ele realmente, a pesquisa dele é muito citada. Além desses docentes da USP, a gente tem 10 pesquisadores brasileiros, outros, da Federal do Rio de Janeiro, Adriano Gomes Cruz, do Instituto Dante Pazianesi de Cardiologia, Álvaro Avezum. A gente tem também da Universidade Federal de Pelotas, o César Victora. Da Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem o Flávio Kapczynski. Da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, né? A gente tem o Henriette Azeredo e a Renata Valeriano Tonon. A gente tem do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, que a gente também escuta falar muito na mídia, o José Marengo. A gente tem da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, né? A Unesp. A gente tem o Mauro Galete. Da Unicamp, a gente tem a Miriam Rubinger. E, por fim, mas não menos importante, da Universidade Federal Fluminense, a gente tem o Roldan Muradian. Então, todos esses pesquisadores brasileiros entraram nessa lista dos mais influentes da ciência mundial. Bacana, Mari. E por que eles estão entre os mais influentes? O que eles fazem que justifica a participação deles nessa lista? Sim, essa lista, Sérgio, ela é divulgada desde 2014 e ela é feita a partir de uma análise da quantidade de citações, né, de artigos publicados de um pesquisador ao longo de 10 anos, utilizando uma plataforma chamada Web of Science. O que é essa Web of Science? É uma plataforma referencial de citações científicas que ela apoia todas as pesquisas científicas e acadêmicas nas áreas de ciências naturais, né, ciências sociais, artes e humanidades. O que acontece? Esses selecionados correspondem a 1% dos pesquisadores dessa lista que mantiveram as mais altas médias de citações em um período. Então, foram selecionados 6.216 pesquisadores que têm o maior número de citações da sua produção científica em 21 diferentes áreas do conhecimento. Por isso que eles estão lá, porque eles foram muito citados. Os trabalhos deles foram muito citados por outros pesquisadores. E como é definida, então, Mari, a influência de um pesquisador? Olha, a gente tem hoje os digital influencers, né? E a gente pode até fazer uma alusão à influência do pesquisador com a influência do digital influencer. Que é o seguinte, o digital influencer hoje, né, esses blogueiros, como é que eles são influentes? Não é pelo número de seguidores?
Eles têm, né, milhões de seguidores, eles têm muito engajamento, muitos compartilhamentos, por isso eles são digital influencers. Na ciência, também funciona mais ou menos assim. O número de citações, né, o número de vezes que o trabalho de um pesquisador é referenciado na comunidade acadêmica, na área dele, faz com que ele seja muito citado e tenha essa influência, né? Na verdade, importa muito mais a qualidade dos resultados desses pesquisadores em cada artigo e não necessariamente só a quantidade de artigos publicados. Porque, por exemplo, às vezes um artigo tem resultados que são tão relevantes, tão importantes, diferentes, trazem alguma coisa tão completamente nova em uma área, que esse artigo é replicado e é citado dezenas e milhares de vezes, e isso vai pontuando nesse Web of Science para o pesquisador. Então, a gente tem também os pesquisadores influencers a partir dessa relevância da pesquisa deles, que é medida pelos outros pesquisadores, à medida que os outros pesquisadores fazem citações do trabalho deles. Esses trabalhos envolvem quais áreas? Você tem uma ideia disso? O tipo de pesquisa, o que está sendo desenvolvido, Mari? Olha, Sérgio, todas as áreas de ciências naturais, ciências sociais, artes e humanidades estão incluídas nessa lista tanto do Web of Science quanto da Clarivate Analytics. Mas a gente observa, por exemplo, que a área de medicina no Brasil, a medicina, a área de saúde, é a área que predomina entre todos esses pesquisadores que foram citados aqui. Eu acho que é uma excelente notícia para a nossa ciência. A gente precisa repercutir muito, por isso que quis trazer aqui para o nosso quadro. Está certo, vamos agora para outra notícia. A CAPES anuncia a abertura de 1.800 bolsas, ou melhor, 1.800 bolsas de pós-graduação, Mari? Isso mesmo, é uma notícia que eu recebi ontem da CAPES à noite. Foi feita uma coletiva de imprensa, inclusive, para anunciar que foram abertas, 1.800 novas bolsas de pós-graduação no que eles chamam de áreas estratégicas. A ideia é investir 200 milhões de reais nos próximos 4 anos nos cursos de mestrado e de doutorado que sejam considerados estratégicos e que sejam de relevância para o desenvolvimento regional de acordo com as definições de cada estado. Isso eu achei uma proposta bastante interessante, porque vão dar, então, 1.800 bolsas de pós-graduação a partir de março do ano que vem. E aí cada estado, Sérgio, vai elencar quais áreas ele quer priorizar. Então, a partir dessa escolha dos estados, porque foi assinado ontem esse protocolo de intenções da CAPES com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, que são as FAPES, do mesmo jeito que a gente tem a FAPDF, a FAPESP, a FAPEMIG, todos os estados têm essas FAPES. E aí, então, são os estados que vão definir quais as áreas e a CAPES vai definir quais serão os programas dentro desses estados nessas áreas que vão receber essas bolsas. O que eu quero destacar dessa notícia, que é bem interessante, é que vão ser atendidos os cursos que são considerados emergentes ou os cursos em fase inicial de implantação, que são aqueles cursos que têm nota 3 ou 4 na avaliação da CAPES. Então, essa iniciativa é bastante importante para fomentar esses cursos que ou estão começando ou precisam mesmo de bolsas e precisam de estudantes em dedicação exclusiva para, de fato, produzirem pesquisa que tenha um impacto regional, porque vai ser com base nas necessidades regionais. E é importante citar que esta ação da CAPES vem justamente após o descontingenciamento de verbas do Ministério da Educação, Mari. Isso mesmo. A CAPES faz isso exatamente depois de um ano com bastante contingenciamento de recurso, E, segundo o presidente da CAPES, as propostas, a ideia, é que haja uma elevação do orçamento para a CAPES a partir do ano que vem, por meio do Ministério da Educação. Na sexta-feira, o Ministério liberou quase 4 bilhões de reais da CAPES que estavam contingenciados e aí, por isso, começa essa nova alocação de recurso. Então, é uma esperança para quem quer fazer pós-graduação ou para quem está fazendo,
tem que ficar só de olho agora quais são as áreas que são estratégicas para cada estado. Nesse caso, o pretendente a essas bolsas vai pela própria faculdade? Como funciona isso? Sim, não. Quem define as bolsas, quem vai ganhar as bolsas são os programas de pós-graduação, né, que tem essa autonomia. A novidade que é bacana é que eles vão ter bolsas, né? O Ministério sinaliza que existem 1.800 novas bolsas, é uma luz para esses programas de pós-graduação, nos seus editais, selecionarem quais são os alunos que vão receber as bolsas. Em geral, os programas fazem uma seleção por nota da avaliação da seleção. Então, os candidatos que são mais bem pontuados numa seleção de mestrado, doutorado, né, que ficam em primeiro, segundo lugar, dependendo do número de bolsas, são eles que recebem essa bolsa. Está certo, Mari. Muito obrigado pelas suas informações. Hoje, a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira falou conosco sobre pesquisadores brasileiros na lista dos mais influentes do mundo e também sobre esta abertura anunciada pela CAPES de mais de 1.800 bolsas de pós-graduação. Mari, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Até a próxima semana. Até a próxima, Sérgio. Parabéns aos pesquisadores aí na lista. É isso aí.